Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Projetos incentivam a ocupação residencial na zona portuária. A audiência pública discute violência contra jornalistas. Pesquisa faz um mapeamento dos hábitos culturais dos cariocas. Confira em instantes. Olá. Olá. Incentivo a novas construções residenciais e benefícios fiscais devem mudar o perfil da ocupação da zona portuária. Prefeitura apresenta propostas a vereadores e pede urgência na aprovação de projetos. Na mesma semana que um trecho da perimetral foi implodido, representantes do poder público se reuniram com vereadores na Câmara Municipal para explicar 2 projetos que incentivam a ocupação residencial na zona portuária. Nós queremos incentivar as pessoas que já moram na área portuária, que permaneçam morando nessa área, dotando ela de equipamentos públicos e, ao mesmo tempo, atrair novas moradias que convivam com os prédios comerciais e com os equipamentos culturais da área. O primeiro projeto incentiva a construção de novas habitações e o segundo institui incentivos e benefícios fiscais para que imóveis da região se tornem residenciais. Uma das preocupações são os moradores da região, principalmente os de baixa renda. Com esse projeto, nós estamos estimulando isenção de impostos para quem já está lá. E, em paralelo a isso, tem sido feito um trabalho bastante intenso de qualificação profissional, empregabilidade, também apoio ao micro e pequeno empresário da região. Dentro do projeto também está a construção de uma habitação social. Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Urbanismo, a área pode receber até 23 mil unidades residenciais. Vereadores questionaram alguns itens do projeto. Nós falamos da preocupação, sim, de ter a parte hotéis na região do Porto. Por quê? Porque ele vai ter um incentivo para ter residencial e, na prática, ele pode usar como residencial sobre serviço. Então, nós estamos discutindo aqui, conversando, se cabe uma emenda ou não. Outros questionamentos foram levantados pelos vereadores. A construção de escolas, área de lazer próxima, também é uma preocupação nossa, que as pessoas onde elas moram, elas querem ter a escola bem próxima de casa. Então, que isso seja bastante incentivado, seja projetado em junto com as construções residenciais. Falamos também sobre a questão do estacionamento, que é uma preocupação nossa, que a legislação colocada pela Secretaria fala de incentivar as pessoas a não ter carro. A gente entende que isso é importante, entende também que o centro da cidade e o porto vai estar bem enquadrado com o sistema de transporte, como o VLT, próximo do metrô, aquela coisa toda, mas entende também que todo cidadão quer ter o seu carro para usar ao final de semana. Washington Fajardo, presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, lembrou como essa área chegou na situação atual. O que trouxe o centro do Rio à situação que tem hoje? Se pegássemos o centro do Rio meados dos anos 50, nós teríamos um centro com baixa utilização de carros, com uma malha de bonde de cerca de 220 quilômetros, uma excelente mobilidade, uma mobilidade padrão europeu, que nós abandonamos totalmente para investir pesadamente na mobilidade e transporte individual baseado no carro. Esse projeto está inserido no contexto da revitalização da zona portuária. A zona portuária talvez seja um dos principais projetos desse governo. A realização daquilo ali traz vida para o centro da cidade, permitir que a gente possa ter um centro da cidade que não esteja morto nos finais de semana e durante a noite. Comissão de Educação e Cultura promove audiência pública para discutir violência contra jornalistas. A audiência foi presidida pelo vereador Raimon. Entendemos que uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam a sua liberdade. A presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro ressaltou que em 5 meses foram registrados mais de 50 casos de violência contra os jornalistas. De 179 países pesquisados pela organização Repórteres Sem Fronteiras, nosso país está em 108º lugar, no quesito segurança, e quando é pesquisado como país de risco, infelizmente, o Brasil está no 4º lugar no ranking de lugares de alto risco para o trabalho de jornalistas. O representante das Nações Unidas lamentou que no mundo inteiro o desacato, um instrumento acusatório contra os jornalistas, já foi banido e só no Brasil está em vigor.
Ele destacou também que em cada 10 casos de abusos contra os profissionais de mídia, 9 ficam impunes. A violência contra as mulheres da imprensa também foi lembrada por Gustavo Barreto. O que os relatórios das ONGs parceiras e da ONU têm percebido é que as mulheres têm uma vulnerabilidade muito maior em relação ao tema pela questão de gêneros. O vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB criticou a ação do Estado nas manifestações. De um tratamento que já parte do pressuposto que está lidando com algo ruim, com algo criminoso, com algo nocivo, com a guerra. O vogal da Comissão de Educação e Cultura, vereador Paulo Messina, também se pronunciou nas considerações finais da audiência pública. Além dos problemas de violência policial, também há os problemas da luta entre ideológica contra a Rede Globo, contra o Grupo Abril, e aí vai CBN e outras rádios também que estão envolvidas. Os jornalistas com crachá são hostilizados sistematicamente, né? E tem que se lembrar o seguinte: por mais que se odeie, ou não se odeie, ou se odeie a Rede Globo, o funcionário que está ali na ponta, ele é jornalista, ele é profissional, ele está trabalhando. No próximo bloco, Hemorrio faz campanha para doação de sangue. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Com os estoques baixos, Hemorrio faz campanha para atrair mais voluntários. Há 15 anos, José Inácio doa sangue regularmente. Tudo começou depois que a filha, aos 2 anos de idade, desenvolveu leucemia. Ele sabe bem que um pequeno gesto pode salvar uma vida. Eu presenciei de perto a luta das pessoas precisando de sangue, de medula, né? Graças a Deus eu não preciso fazer transplante. Só aqui minha rádio curou. Mas muita gente precisa de doar sangue. Então doar sangue não custa nada, uma agulhinha pequenininha. Inácio foi uma das pessoas que procuraram este posto de coleta instalado durante 2 dias no Largo da Carioca, no centro da cidade. A iniciativa teve como objetivo facilitar o acesso e incentivar os voluntários a doar sangue. A campanha foi realizada durante a semana em que se comemora o Dia do Doador e teve direito a apresentações artísticas. Para doar o sangue se necessita uma boa picada. Os estoques dos bancos de sangue estão cerca de 35% abaixo do normal no segundo semestre deste ano. De acordo com a doutora Naura Faria, nos últimos 6 meses houve uma redução nas doações e a demanda por sangue cresceu com o aumento de transplantes e tratamentos complexos. Todos os tipos de sangue são importantes, são necessários, a gente precisa de todos, mas claro que a demanda é muito grande em caso de grandes emergências, urgências imediatas do grupo sanguíneo O negativo. Mas nós precisamos de todos os tipos, compareçam todos os tipos que estamos esperando os doadores. Para doar é necessário estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. Não é necessário estar em jejum. O Rio de Janeiro é considerado a capital cultural do país, mas os cariocas não estão muito interessados em cultura. É o que revela uma pesquisa sobre os hábitos dos moradores da cidade nos momentos de lazer. Quando falamos em Rio de Janeiro, a primeira coisa que vem no nosso imaginário são as belas praias cariocas. Mas você sabia que os cariocas têm frequentado mais os shoppings do que as praias? Uma recente pesquisa apontou também que o cinema é a atividade cultural preferida dos moradores do Rio. E você sabe qual é o som que eles têm escutado mais? Não é o samba, é o pagode. Essa é a primeira pesquisa sobre o mapeamento dos principais hábitos culturais do carioca. A pesquisa, que entrevistou 1.501 moradores da cidade, foi encomendada pela Secretaria Municipal de Cultura e pela J. Leiva Cultura e Esporte, com o suporte do Instituto Datafolha. O resultado foi apresentado e debatido no Centro Cultural João Nogueira, mais conhecido como Imperator no Meia. Tradicionalmente, se faz política cultural, não só no Rio de Janeiro como no Brasil, sem informações, sem dados, sem indicadores, e a gente quer dar um salto de qualidade na política cultural do Rio de Janeiro. Então, nós estamos encomendando uma série de pesquisas, essa foi a primeira. A pesquisa apresenta um retrato do modo como os cariocas se relacionam com a cultura, a produção e as instituições culturais da cidade. Na pesquisa, foi apontado que só 16% dos cariocas priorizam programas culturais nas horas livres. A principal razão é o desinteresse,
muito mais do que o preço alto, distância, tempo escasso ou falta de segurança. O ator Paulo Betti, que é gestor de um teatro, percebe esse desinteresse. A gente percebe a falta de interesse maior, assim. Eu tenho um teatro de 80 lugares, entende? E às vezes uma peça com uma divulgação incrível, super recomendada na imprensa, na mídia e tal, uma dificuldade imensa de ter público, a gente percebe. Ouvir música e ver filmes em casa estão na preferência de mais de 90% dos cariocas. Fora de casa, o cinema lidera o interesse e a maioria que vai ao cinema acaba esticando o programa depois. Essa semana, a cultura também está em debate na 3ª Conferência Nacional de Cultura. Depois das conferências municipal e estadual, as propostas locais vão servir para a criação de um plano nacional. O vereador Raymond, presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara e integrante da Comissão Municipal de Cultura, aponta o que está sendo levado para a discussão nacional. O que nós queremos, e a conferência tem que dar conta disso, é a gente fortalecer o Sistema Nacional de Cultura, que é uma discussão da sociedade que alinhava todos os processos e que, portanto, não trabalha as questões setorialmente ou pontualmente. Trabalha como é que a cultura no Brasil tem que se dar. É o desafio de implementação do Sistema Nacional de Cultura, ou seja, a necessidade de a gente ter uma política pública de cultura planejada, com mecanismos de fomento e financiamento estabelecidos, marcos legais bem definidos para garantir essa fluidez dessa política cultural. Eu acho que antes de qualquer coisa, como eu disse ali no debate, dando cidadania à produção cultural do povo, ou seja, criando condições para que essa produção cultural exista, se desenvolva e chegue ao conhecimento do resto da população. Para fazer isso, você precisa de equipamentos, instrumentos culturais, e isso só o Estado pode dar. O secretário explica também como a pesquisa servirá de base para a política pública de cultura nos próximos anos. Muitas vezes as pessoas não consomem cultura, quer dizer, elas não têm a cultura muito presente no seu dia a dia, porque elas não têm informação sobre isso. Então nós vimos claramente a necessidade de nós termos na Secretaria uma área de promoção cultural, que vai trabalhar a questão do acesso, da democratização do acesso à cultura, com base nessa pesquisa e considerando toda a complexidade da questão. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser rever este programa, é só acessar câmara.rj.gov.br. Até a próxima.